Olá, pessoal. Iniciando a nossa última aula da disciplina de comportamento organizacional com o assunto mudança organizacional e administração do estresse. O objetivo específico desta aula é identificar as consequências do estresse e suas principais fontes. O tema aqui dessa aula, falando sobre mudanças organizacionais, veio essa questão, Mude ou morra. Bom, é uma expressão muito realista, Ou você se adapta ao ambiente, ou você não consegue se manter ativo. E no meio organizacional, corporativo, é da mesma forma. Conforme vocês estão vendo, por mais que esteja estável, né, dentro da sua área de atuação, sempre vai haver a necessidade de haver mudanças. Você tem que se adaptar. Olha a situação que nós estamos vivendo hoje com a pandemia, Muitas empresas foram pegas de surpresa. De uma hora para outra, tiveram que mudar todo o seu método e modo de trabalhar. Então, nós não podemos nos acomodar. A gente tem que estar sempre com antenas ligadas, atento às mudanças. E se tratando, por exemplo, de tendências de consumidores, os consumidores exigem das empresas determinados produtos com determinadas funções, características. A empresa ela tem que estar ligada a essas novas tendências, Seguir o mesmo raciocínio que o mercado está exigindo. Então, se isso não ocorrer, com certeza a empresa é fadada ao fracasso ou sair do mercado, E para se manter ativa no mercado, para poder participar dessa concorrência que hoje em dia está cada dia mais intensa, mais competitiva, as empresas elas estão mais ligadas, nas informações que hoje são muito rápidas e aceleradas. Não é mais uma coisa regionalizada, localizada, não é mais. Porque hoje, com o advento da internet e a globalização, as empresas estão se comunicando com qualquer parte do mundo, instantaneamente. Então, elas têm que estar atentas a essas mudanças e também contar com pessoas dentro dela que possam ser flexíveis a essas mudanças, E com isso garantir o seu status ali, manter junto, às concorrentes, podendo se destacar, E se sobressair sobre essas mudanças que vêm ocorrendo, essas dificuldades que todos vão enfrentar, e poder se destacar dentre as demais como aquela que conseguiu rapidamente, se relocar ao mercado, E garantir, de certo modo, a satisfação do cliente consumidor. E essa mudança, ela pode ocorrer de duas formas. A mudança planejada e a mudança que não vem de forma intencional, ela vem de forma acidental. Muitas vezes a pessoa fala acidental, E cria-se outra situação, que é a resistência à mudança. Isso é uma característica muito natural do ser humano. Nós estamos acostumados a fazer de um modo, de uma maneira, dificilmente a gente queira mudar. A gente sempre a tendência é da gente desconfiar do que é novo, A gente nunca acredita intensamente de cara em algo que surge de repente. A gente sempre age com desconfiança. Quando ocorre uma mudança planejada, por exemplo, se você vai comprar um novo equipamento para ser utilizado na produção dentro de uma organização, você traz o equipamento, você chama as pessoas, faz o treinamento, explica como que vai funcionar o novo método. Então, essa mudança já é uma mudança preparada, analisada pelas pessoas que estão participando dela e vai se poder antecipadamente prever o que vai surgir de bom ou ruim. Então, vai conseguir se identificar, essa mudança vai ser positiva ou negativa, Porque a gente já tem a ideia do que vai ser. Agora, quando não se deixa claro, quando não se tem informações claras, aí começa a haver a resistência, porque se tem a desconfiança, Então, essa resistência ela pode surgir de que forma? Ela pode ser aberta. Quando é aberta é mais fácil, para que a gente já identifique de cara o que a gente precisa resolver, ou implícita, tá? Ou protelada, que são aquelas que que ficam mais, vamos dizer assim, a pessoa vê e não fala, Ela pensa, ignora, não gosta,
mas fica mudando as suas atitudes, o seu comportamento dentro da organização, por ela não acreditar, não confiar nessa nova mudança, nessa nova tendência, nessa nova maneira de agir da empresa, né, que ela colocou para ser feita agora, a partir de então, e essa pessoa começa a mudar seu comportamento, ela já começa a ter outras características, né, dentro da atuação desse profissional, dessas pessoas na organização, que vão implicar diretamente no desempenho, né, na produção em si. E com isso a organização vai começar a ter dificuldades, a perder no rendimento. Por quê? Porque são situações que ela não vai ter controle. As pessoas, se não se abrirem, se não comentarem, olha, não gostei por essa razão, por isso, você poderia ser assim, seria melhor, da sua justificativa, fica muito difícil para o gestor conseguir controlar e reverter essa situação. Dando continuidade a essa mudança organizacional, é necessário também falar do desenvolvimento, ou seja, como que a gente faz com que essa organização se mantenha em pleno funcionamento de forma eficiente e eficaz, né? Para isso, são necessários vermos algumas intervenções dentro das mudanças planejadas. Porque, como foi falado anteriormente, as organizações elas necessitam estar se adaptando ao ambiente, porque o ambiente ele não é estável. Então, para isso é necessário que haja as mudanças, mas de que forma melhor devemos fazer essas mudanças? De forma planejada. Como vocês viram anteriormente, se nós não tivermos sendo avisados abertamente as informações, dando feedback das mudanças que estão sendo feitas, fica muito difícil e complicado para um gestor suprir, gerir esse tipo de situação. Então, como que a gente pode fazer isso? Primeiramente, respeito às pessoas, né? Elas são vistas como responsáveis, conscientes e dedicadas. Devem ser tratadas com dignidade e respeito. Já é o primeiro ponto, né? Confiança e apoio. Uma organização eficaz e saudável, ela se caracteriza por um clima de confiança, autenticidade e que está aberta ao apoio. Isso é muito essencial, pessoal. Depois, equalização do poder. Para ser eficaz, ela não pode enfatizar a autoridade e o controle hierárquico. A equidade tem que ser todos participativos, tem que ser colaborativo, né? Confrontação, que vem a ser os problemas, né, que for surgindo, devem ser confrontados abertamente e não varridos para debaixo de um tapete, jogado de lado, não dando importância. Não, isso são situações, o problema não é comigo, não quero saber disso, é vida esse tipo de situação. Mas sim, tem que ser trabalhado esses problemas para tentar evitar ele no futuro, que se repita no futuro, né? E por fim, a participação. Quanto mais as pessoas afetadas por uma mudança participarem das decisões relacionadas ao processo, mais elas serão mais comprometidas, né, com a sua implantação ou implementação. Então é importante que a administração participativa e colaborativa seja trabalhada nesse momento. Se as pessoas querem fazer críticas às mudanças, mas que elas tenham participação, que elas conheçam, que elas saibam o que de fato estão criticando, o que elas estão avaliando. Então, para isso é necessário que faça com que elas se interajam com essa mudança do processo. Então, isso aqui são uma das principais intervenções da mudança planejada. Eis aqui o mal que assola a todos, né? Em toda parte do mundo, tido como a doença do século aí, do mundo contemporâneo, o estresse. Mas o que é o estresse? Bom, é uma condição dinâmica na qual o indivíduo é confrontado com uma oportunidade, exigência ou recurso com relação a alguma coisa que ele deseja e cujo resultado é percebido simultaneamente como importante e incerto. Bom, o que vocês estão percebendo aí? É uma distorção, é um desânimo, é um desalento, né? É uma situação tensa. Então, muitas vezes, é muito comum o estresse ser visto como algo negativo e ruim, tá? Porém, há a possibilidade de você usar esse estresse a seu favor, né? Ver o lado positivo. Por exemplo, quando um atleta é cobrado, é pressionado para obter o melhor resultado, é um estresse positivo. Por quê? Porque assim ele vai estar
buscando dar o seu melhor. Assim como também um ator, quando é desafiado em um novo papel, ele vai se sentir inseguro, estressado com aquela situação, porque é uma situação importante. E ele está inseguro, para ele é algo incerto. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Então, esse é o lado positivo do estresse. Se você souber administrar isso, parabéns. Você vai conseguir chegar muito longe na sua vida profissional, pessoal, porque é bem difícil controlar o estresse, realmente. Não vou dizer a vocês que é fácil, né? Porque a gente vê sempre o lado mais ruim do estresse, o lado negativo, né? Que deixa a gente deprimido, que desestimula, desmotiva e, consequentemente, não rendemos em nada profissionalmente e nem mesmo como pessoa. Pois bem, então o que causa esse estresse, né? Segundo os pesquisadores, há três fontes potenciais. Primeiro, os fatores ambientais, a situação, o ambiente da qual a gente faz parte, as incertezas que estão à nossa volta, seja econômicas, as incertezas políticas, as mudanças que vão surgindo. Foi colocado mudanças tecnológicas como exemplo, mas pode ser diversas mudanças, mudança de gestão, de direção, tá? Mudança de departamento, de função que você possa estar sofrendo dentro de uma organização e também por fatores organizacionais, acúmulo de tarefas, de funções, problemas interpessoais, tudo são fatos, são fatores, né, que causam estresse. E também, além dos fatores individuais que acabam sendo levados para dentro de uma organização e implicam nesse estresse organizacional, né? Os problemas familiares, pessoais, problemas de personalidade, né? Como eu disse a vocês, as organizações são compostas de pessoas de diferentes personalidades e isso há atrito, isso aí é normal, isso é natural e é inevitável, tá? Então essas diferenças individuais são justamente pautadas aqui nas percepções. Às vezes um problema que surgiu, uma demanda ali, um dos fatores organizacionais, para um é uma percepção de desafio, de oportunidade de crescimento dentro da organização. Já para outro pode ser um sintoma de perseguição, de hostilidade, né? Então, cada um vai ter uma percepção diferente, tá? Então, e quais são as consequências dessas fontes, né? Pode ser positivas, pode ser negativas. Negativas como sintomas físicos, né? Que ocasionam doenças, tá? Desde sintomas físicos quanto psicológicos, né? Também são consideradas doenças, né? Causando aí depressão, problemas cardíacos, porque a pessoa se deprime. E pode ser também positivo, no sentido de ser desafiado e buscar melhorar o seu desempenho, tá? E também dentro dos sintomas de comportamento, tanto positivo quanto negativo, né, está ali novamente a palavra da rotatividade. Quando a pessoa não suporta o nível de estresse a qual ele foi submetido, não sabendo ver o lado positivo e melhorar o seu desempenho, né, ele pode se sentir fora, descartado, ou buscar uma nova chance, uma nova alternativa, mudar a rotina, pensar, não, não quero mais trabalhar dessa maneira, vou buscar uma nova profissão, um novo espaço, uma nova situação. Então, há esse lado negativo dentro dos sintomas comportamentais, porém, se for visto pelo lado positivo, pode ser uma oportunidade de desenvolvimento pessoal e profissional. Nós vimos as causas, os fatores potenciais do estresse e como administrar o estresse. Nós percebemos que ele pode ser positivo e pode ser negativo, né? Vai depender da percepção individual. Mas há duas formas de abordar: a abordagem individual e a abordagem organizacional. Na abordagem individual, um funcionário ele pode até assumir a responsabilidade de reduzir seu estresse, né? Seu próprio estresse. Então, as estratégias individuais que se mostram eficazes incluem justamente o que? As implementações técnicas de administração do tempo. E quais são as mais conhecidas? Como, por exemplo, fazer uma lista das atividades que devem ser realizadas no dia, priorizar as atividades por importância e urgência. Eu utilizava muito disso. Quando eu ficava muito atarefado dentro do meu trabalho, e até hoje, né? Porque hoje eu sou professor, eu tenho também muitas prioridades e pendências a resolver. Então, eu coloco sempre um papel sobre a mesa onde eu relaciono pendências, ou coloco aqui no quadro,
e aí eu coloco de cima para baixo, da que for mais importante para a que for menos importante, a que for mais urgente. Então, é assim que eu vou administrando o meu tempo. Agendar essas atividades de acordo com as suas prioridades, como eu já falei, e conhecer o meu tempo, o meu ritmo, né? Como que eu consigo fazer? Será dependendo da minha rotina, eu tenho tantas horas para me dedicar a essas tarefas. Como que eu vou fazer? Ah, hoje à noite eu vou resolver isso, isso e isso. A gravação dessas aulas para demonstrar a vocês, por exemplo, eu coloquei uma meta, vou gravar tantas horas aulas hoje e amanhã para tentar suprir a necessidade de atender um prazo de entrega desse material para vocês. Então, são demandas, são tarefas que acabam gerando estresse e eu tenho que administrar isso. Né? Para saber administrar, eu faço utilização dessa técnica de organização ou de administração do tempo. Fica essa dica aí para vocês. E quando se trata do estresse organizacional, como que a gente vai abordar dentro desse contexto? Já cabe aos gestores, aos administradores, adotar técnicas, né? E essas técnicas ou estratégicas envolvem aí melhoria de processo, de seleção de pessoas e colocação de pessoas no seu devido lugar. Como assim devido lugar? Às vezes, uma pessoa tem determinada habilidade para uma função diferente da qual ela está executando. Tendo um gestor com essa visão, ele vai conseguir recolocar essa pessoa dentro do seu lugar, do departamento onde ela faz parte, ou mesmo mudar de uma unidade administrativa, mas que ela consiga produzir mais. Se a pessoa está estressada num departamento, vale fazer ali uma rotatividade interna. Ou seja, não, vamos mudar, pegar essa equipe e colocar em uma outra função de outro departamento e ver como que essas pessoas vão lidar com essa mudança de rotina. Então, isso é uma técnica, uma estratégia positiva para administrar o estresse organizacional. Tá? Outra questão, ainda que certos trabalhos sejam mais estressantes do que outros, nós estamos vendo, dentro desse estudo de administração de estresse e mudanças organizacionais, que envolve pessoas, e pessoas são diferentes e dão respostas diferentes a determinadas situações. Né? Então, sabemos que as pessoas com pouca experiência de controle, né, externo, controle das situações a qual ela está envolvida, né, tendem a ser mais vulneráveis ao estresse. Elas não conseguem administrar seu estresse. Às vezes a percepção dela eleva o estresse dela, o nível de estresse dela. E aí ela se perde, ela ganha muita incerteza e, consequentemente, perde no seu desempenho profissional. Então, essa decisão de fazer a seleção e a colocação de pessoal deve ser considerada de uma forma bem estratégica, né, pelo administrador, pelo gestor. Embora a empresa ela não possa se restringir a contratar apenas indivíduos experientes, né, ela tem que ter um controle interno. Ela tem que saber a melhor forma, né, de adaptar os trabalhos e tornar mais interessante, né, para as pessoas. E como que a gente pode fazer isso? Às vezes, uma empresa promove situações de lazer, né? Possibilita ao funcionário folgas, né? Dá premiações de acordo com a sua produção, com seus desempenhos. Então, tudo isso são motivações que geram a satisfação das pessoas dentro da organização e, consequentemente, a diminuição do estresse organizacional. Bom, pessoal, aqui vou encerrando esse assunto de estresse organizacional e mudança organizacional. Deixo aqui essa mensagem de Charles Darwin, né? Não são as espécies mais fortes e nem as mais inteligentes que sobrevivem, mas sim aquelas que melhor se adaptam às mudanças. É uma bela reflexão para vocês aí. Fica aqui o meu muito obrigado, um abraço a todos e a gente se encontra por aí nas próximas salas e cursos.